A porta bateu com força, ecoando pelo corredor como um aviso do que estava por vir. Kiara estremeceu não por causa do barulho, mas pela verdade que ele carregava. Sua vida desmoronava em silêncio, enquanto todos ao redor fingiam não ver. A vizinha, com seu sorriso pintado e olhares que escondiam mais do que revelavam, empurrou para suas mãos um embrulho de plástico cheio de coisas que já não tinham dono. Entre os farrapos do passado da sogra espreitavam notas amassadas, oferecidas com um gesto furtivo, como se o dinheiro fosse uma culpa a ser escondida. Toma, é seu. E isso aqui? A voz da mulher baixou, quase um sussurro conspiratório, enquanto as cédulas desapareciam na palma fechada de Kiara. Não finja que não precisa. Eu vejo tudo, as noites em claro, os olheiros inchados, a fome que você esconde atrás de um sorriso forçado. A Tânia não vai durar muito, e depois você vai precisar mais do que nunca. Kiara engoliu em seco, o nó na garganta apertando como um punho. Não eram as palavras que doíam, mas a verdade crua por trás delas. A sogra, aquela mulher de aço que resistia à doença com uma teimosia que beirava a crueldade, estava se apagando aos poucos. Enquanto isso, Stefano vivia em seu mundo paralelo, onde o câncer era apenas um detalhe chato, um incômodo que atrapalhava seus planos de construir uma varanda no quintal. Isso vai sair caro, mãe. Sem sua aposentadoria, não dá, dissera a ele, como se a morte fosse uma questão de orçamento. Ela queria gritar, queria embalar as poucas coisas que ainda lhe restavam e sumir, deixar para trás aquele homem que só enxergava a própria sombra, aquela casa que cheirava a mofo e desespero. Mas bastava um olhar da sogra, aqueles olhos úmidos, cheios de um medo infantil, para que suas pernas travassem. Não me abandone, filha. Sem você eu me perco. E Kiara ficava, porque no fundo, ainda acreditava que a compaixão era mais forte que o cansaço. Mas a paciência tem limites. Quando Stefano, com sua indiferença de sempre, sugeriu que a mãe se deixasse ir para não gastar dinheiro com remédios, algo dentro dela estourou. O facão na mão pesou como uma sentença. Saia da minha frente, sussurrou, a voz trêmula, mas firme. Antes que eu faça algo que não vou me arrepender. Ele riu como sempre, como se a dor dos outros fosse uma piada. Você está louca. Melhor se cuidar, sua santinha. E partiu, deixando para trás o cheiro de cerveja e a certeza de que não voltaria tão cedo. Naquela noite, Kiara não cozinhou. Não teve forças. A sogra piorou e o mundo desabou de vez. Os dias seguintes foram um borrão de papéis, lágrimas e decisões que ninguém deveria tomar sozinho. Stefano? Nem um telefonema. Nem uma flor no velório. Kiara já não esperava mais nada dele. Quando finalmente tudo terminou, ela subiu os degraus daquela casa que nunca fora um lar com um só pensamento: pegar suas coisas e ir embora. Desta vez não haveria volta. Não haveria desculpas. Mas o destino, cruel como sempre, tinha outros planos. Kiara girou a maçaneta e a porta se abriu revelando uma mulher que nunca vira antes, com os cabelos tingidos em tons berrante e um sorriso que não chegava aos olhos. A fumaça do cigarro entre seus dedos se misturava ao ar pesado da sala, enquanto ela jogava as cinzas no chão sem cerimônia. Ah, você chegou. A velha deixou tudo pra gente, então já juntamos suas coisas aqui. Não se preocupe, não jogamos nada fora ainda. Sua voz era doce demais para ser sincera, o tipo de doçura que esconde veneno. Foi então que Stefano apareceu, arrastando sacos de lixo cheios do que restava da vida de Kiara naquela casa. Não houve olhares, não houve desculpas. Apenas o barulho dos plásticos se arrastando pelo chão, como se ela fosse apenas mais um objeto a ser descartado. A dupla sumiu pela porta dos fundos, levando consigo os últimos vestígios de uma existência que Kiara já havia enterrado muito antes. Ela poderia ter gritado. Poderia ter exigido explicações, poderia ter arrancado os cabelos daquela intrusa, ou cuspido na cara de Stefano. Mas para quê? Aquela casa nunca fora dela, assim como aquele homem nunca fora seu. Kiara apenas observou, impassível, enquanto a porta se fechava com um estalo final. A mulher ainda acenou com os dedos, um gesto fútil de despedida, como se fossem amigas de longa data. O que eles não sabiam era que a verdadeira guerra já havia sido travada muito antes, em silêncios e documentos assinados às pressas. A sogra, em seus últimos dias de lucidez, decidirá deixar a casa para a nora, um gesto de gratidão pela dedicação nos meses finais, quando Kiara limpava suas feridas e ouvia seus delírios enquanto Stefano sumia por dias. Mas ela recusará. Não quero suas paredes nem suas memórias. Ajudei porque ninguém mais o fez, não por interesse. A velha, então, lembrará-se da outra, a primeira esposa de Stefano, aquela que também fora abandonada, que também carregara a cruz de cuidar da família que ele desfez. Para ela a casa foi
Uma ironia cruel do destino, que agora se vingava em dose dupla. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Stefano, ele correu. Não por Chiara, não por justiça, mas pela casa. A ex-mulher, porém, já havia assinado tudo. E quando ele tentou negociar, ela simplesmente riu, um som seco e cheio de anos de humilhação acumulada. Você quer o que é meu agora? Depois de tudo? Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. A namorada, que até então achava que Stefano era um homem de sorte, viu a máscara cair. Não demorou para que ela também empacotasse suas coisas, deixando sozinho com suas mentiras e um processo de despejo nas mãos. Chiara soube de tudo isso mais tarde, por mensagens frias de advogados e comentários maldosos de vizinhos. Poderia ter se vangloriado, poderia ter ido até lá para ver o desespero estampado no rosto dele. Mas não. Ela já havia lavado as mãos daquele circo. Sua missão estava cumprida, provar que no fim a única coisa que Stefano merecia era o vazio que tanto semeou. Agora, com a chave da sua nova vida na mão e o peso de um passado finalmente enterrado, Chiara trancou a porta pela última vez. Não olhou para trás. Não havia nada ali que valesse uma lágrima.